cheguei agora à noite, né, voltando aí de um período de férias, de descanso, e eu estou muito feliz de estar aqui. Eu fiz questão de tentar abraçar quase todo mundo aí, fui falando com todo mundo, porque, de fato, a gente acaba sentindo falta, irmãos, da comunhão, de estar junto com vocês aqui, de estar encontrando, né, cada domingo, cada culto, a gente se vendo, é muito importante para nós também. A gente agradece a Deus. Eu lembro que nos 10 primeiros anos do aprisco, hoje o aprisco tem 17, nos 10 primeiros anos a gente nunca conseguiu tirar um período de férias. Nos 10 primeiros anos. E depois no 11º ano a gente conseguiu começar a tirar um período de férias. E isso é bom, porque férias é importante, descansar é importante, né? Eu sei que, às vezes, nem todos têm condições de tirar férias do mesmo jeito, com as mesmas proporções ou com a mesma espaço de tempo. Eu sei que tem gente que tem que fragmentar suas férias em vários pequenos cursos durante o ano. Já tem gente que consegue tirar um período maior e tal. Enfim, mas é importante, de alguma maneira, a gente se promover esse tempo de descanso, de se desconectar um pouco, de parar um pouco. Pelo menos tentar fazer isso, né? É importante. Mas também é importante a gente não ficar se lamentando porque não está conseguindo ter umas férias assim, ou assado, ou de um jeito ou de outro. Não vale a pena isso. A palavra de Deus diz que o Senhor supre os seus amados enquanto eles dormem. Então, você tem férias todo dia, porque se você está em Cristo, todo dia o Senhor vai te dar um repouso. Todo dia o Senhor vai te dar um descanso. E ainda que você está passando por meio de lutas, dificuldades, pode saber, há um lugar de descanso no Senhor, mesmo no meio de lutas e provas. Amém, pessoal? Deixa eu falar para vocês uma coisa. A gente precisa, esse ano, a gente quer está tratando de um tema que é Somos a Igreja. O tema da gente esse ano é esse. E aí, durante esse ano, a gente vai ter que tocar em algumas circunstâncias que são importantes para que a gente possa viver essa coisa de ser igreja. De vez em quando eu vou ficar de costa um pouco para vocês, é o costume, né? De forma sadia. Então, esse lance de somos a igreja, isso significa que existe na palavra de Deus revelações de Deus sobre o que é que Deus espera que seja uma igreja. E a gente sabe que muitos locais de adoração abrem, muitas igrejas, entre aspas, assim chamados, abrem. Mas a gente precisa fazer uma reflexão da nossa convivência e daquilo que estamos aqui fazendo juntos, se a gente está alinhado com aquilo que a palavra de Deus diz. Concordam comigo? E isso vai desde o estudo da palavra, mas vai também de você se sujeitar a isso, ou seja, de você querer isso também. De você não querer endurecer o coração e dizer, não, eu quero viver de qualquer jeito, ou do meu jeito. A gente precisa se inclinar para Deus, para a palavra de Deus, e deixar Deus tratar a gente. Entendeu? Então, tem coisas, por exemplo, quando a gente está reunido, existe um aspecto que a gente precisa ter, que é um aspecto da reverência. Na reunião pública, que é isso aqui que a gente está fazendo como igreja, existe um processo de reverência. E nós somos uma igreja, vamos dizer assim, que ela tem uma certa irreverência em algumas coisas. A gente não se apega muito com questões de vestes, com algumas coisas que algumas denominações e igrejas se apegam. Mas isso não quer dizer que a gente está chutando o pau da barraca e que não existe uma maneira de se prestar reverência, mesmo nos moldes que a gente vive aqui. Por exemplo, a gente aqui geralmente dá uma pausa. Já perceberam essa pausazinha? Vocês já viram isso acontecer assim em outra congregação e tal? Não, é raro você ter isso. Mas é o nosso jeito. Só que para a gente viver esse jeito de forma sadia, a gente tem que saber desfrutar do momento, e quando o momento se encerra, a gente saber também parar e agora dizer assim, agora eu vou focar. Entendeu? A gente precisa ter esse sentimento de dizer, não, o momento da pausa parou agora eu vou focar aqui. Quer ver outra coisa? Hoje está muito comum, a gente está muito atrelado nisso aqui.
Muito atrelado. E eu sei que, às vezes, você está usando o seu dispositivo para acompanhar a leitura bíblica. Às vezes, sua Bíblia, como eu estou usando um iPad aqui, para poder ler o esboço da mensagem que eu fiz. Então, às vezes, pode acontecer isso. Mas o que eu vejo, não só nos adolescentes, que às vezes eu chamo eles um pouco mais de perto, atenção, tal, e até cobro dos diáconos e dos irmãos que estão no ATM que fiquem mais em cima disso. Mas a gente vê também, muitas vezes, pessoas já mais adultas, jovens, adultos já, também viajando na maionese com o telefone. E aí você perde a oportunidade do que você veio buscar aqui. Entendeu? Aí, isso sabe por que isso... A mim não me fere assim diretamente. Dá para a gente daqui, dá para a gente perceber, às vezes, quando a pessoa está numa viagem assim. Mas não me fere. Digo para vocês com sinceridade, eu não fico magoado com isso. Mas eu sei que interfere na tua busca com Deus. E é por isso que, às vezes, a gente precisa chamar a atenção, dar uma palavra de orientação. Entendeu? Outra coisa, hoje, quantos estão aqui que suas crianças estão lá no Kids? Quantos? Vários, está vendo? A gente gosta disso. A gente tem um trabalho com a criançada aqui do lado acontecendo agora. Tem um monte de gente que está da igreja, que está dedicada a servir a vida da igreja, da gente, servindo os filhos de vocês lá. A gente precisa honrar isso, respeitar isso, os irmãos que estão lá, as irmãs que estão lá. Agradecer, ser grato a Deus por isso. Por mais que elas saibam que são servas de Deus e que estão fazendo para Deus, ali, não impede da gente ter um espírito de gratidão, impede da gente saber como trata, não é não? Então isso precisa acontecer. E outra coisa, não significa que a gente esteja querendo alimentar um processo onde as crianças estejam completamente isoladas daqui do ambiente de culto. Então vai ter momentos, durante a nossa jornada como igreja, aqui, que a gente vai simplesmente chegar assim e dizer assim, hoje a gente vai ficar junto aqui todo mundo. E isso não deve ser para um pai e uma mãe um empecilho de você entender que precisa acontecer isso. Às vezes, mesmo o seu filho ou sua filha estando um pouco inquieto, não estando ainda habituado a conviver nisso, a gente, como igreja, vai ter aquela compreensão que a criança precisa ser ensinada a também conviver nos momentos de culto. E você precisa arranjar uma forma de ajudar o seu filho, a sua filha, a criança, a conectar na dimensão dele, naquilo que está se passando aqui. E não simplesmente fazer um jeito dele de se desligar daqui. Não, faça esse empreendimento, esse esforço de conexão para os seus filhos, quando eles estiverem juntos com vocês. Pode ser que você diga assim, um dia, você fale assim, poxa, eu até ia para a igreja hoje, mas como não tenho kids, eu não vou. Pode acontecer isso. Eu, Alex, não acho isso certo. Eu nunca deixei de estar com minhas filhas, na idade delas na igreja, tendo kids ou não. Porque eu entendo que ter o kids é beleza, é massa. Mas eu tenho uma responsabilidade de ter meus filhos ao meu lado, ali, sentado e servindo ao Senhor. Se não dá para ter essa linha hoje, não tem problema, senta aqui do meu lado. E a gente vai tocando isso. Vai fazer um barulho. Se começar a fazer muito barulho, você dá uma saidinha, vai lá fora, conversa. Se ficar muito rebelde, pode levar no banheiro, dar uma disciplinada, trazer de volta, conversar. Pode fazer tudo isso. A igreja está aqui para a gente conviver. Entendeu? A gente tenta conviver. E a gente tem muitas realidades. Tem muitas realidades. E a gente precisa aprender a conviver com elas e saber como lidar com elas. E não ficar tentando criar um ambiente que seja, vamos dizer assim, esterilizado demais e que a gente não tenha a realidade da vida. Não é bom. Entendeu? Às vezes a criança chora, às vezes a criança está chata, dá uma voltinha. Mas eu vou para a igreja e nem consigo assistir o culto. Não tem problema, são fases isso, pessoal. Eu fui para a igreja e tive que ficar rodando
com meu filho, com minha filha, do início ao final. Fica rodando lá na varanda com teu filho, com tua filha até o final. Não tem problema. Isso é uma fase. Isso passa tão rápido que daqui a pouco você vai estar querendo que volte essa fase. É assim que funciona. São fases que vão passando e a gente precisa aprender a viver cada uma delas, viver nessa dimensão também de igreja. Amém, gente? Então vamos ter essa reverência. Reverência não é você ficar... Né? Eu até botei o tema da mensagem hoje, agora em épocas de dorama, até achei um personagem ali oriental. Mas eu não vou contrariar o pastor que essa semana disse que não pode fazer esse coração de dorama aqui na frente. Não vou. Enfim. Então, assim, a gente sabe que reverência é algo que a gente presta de respeito a Deus. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. A gente está aqui agora. Cabe a você, por exemplo, eu vou levantar para tomar água. Não, não levante para tomar água, não. Me deu vontade de tomar um cafezinho, porque aqui na igreja tem cafezinho, né? Às vezes tem um cafezinho. Mas não levanta agora para tomar um café. Você não pode ir. No meio do culto, você vai levantar para tomar um cafezinho. É porque a gente consegue, igreja que tem um cafezinho, um negócio, aí você agora vai usar isso como um elemento de irreverência? Não, pô. Tem que ter maturidade. Quanto mais liberdade a gente tem e quer viver, mais essa liberdade requer da gente o quê? Maturidade, pô. Entendeu? É assim que a coisa funciona. O bebedouro está ali na porta, mas você teve uma pausa para ir no banheiro. Tal. A não ser que seja uma coisa urgente, beleza, vai lá. Mas não, espera, pô. Espera o final do culto. Tenha reverência. Está tendo culto, não puxa conversa paralela. Não fica conversando com quem está do lado, porque às vezes a pessoa está do lado ou quem está atrás está querendo prestar atenção e o seu barulho de conversa, sua inquietação, interfere na vida do outro, naquilo que o outro está buscando ali. Então precisa ter um aquietar da gente. Prestar atenção, claro. É alguma coisa sobre a mensagem, um comentário ali que surgiu naquele momento? Não tem problema. A gente comenta. Mas começa a surgir um assunto, outro que lembrou da semana, não sei o quê, começa a puxar a conversa do lado. E isso é irreverência. Entenda o que eu estou falando. Pode prejudicar um pouco o ambiente de culto? Pode, mas o maior prejuízo mesmo é na sua relação com Deus. Tem um texto na Bíblia que diz assim: guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor. A gente sabe que Deus não habita nessa casa aqui, mas o texto fala a respeito de um tipo de atitude reverente quando a gente está num processo de busca espiritual. Quantos entendem isso, gente? Amém? É um entendimento que a gente precisa ter dessa reverência, do que é que eu estou fazendo aqui, de dar atenção, de fazer a sua entrega de coração, em nome de Jesus. Amém, gente? O tema da mensagem hoje é aquele ali. Fiquem quietos. Que, obviamente, não tem nada a ver exatamente com isso que eu acabei de falar aqui agora, viu, pessoal? Não é... O fiquem quietos não tem a ver com esse sermão de pastor de vocês ficarem quietos aí. Não é isso, não. É mais uma questão mesmo da gente entender uma coisa hoje. Tem coisas que a gente precisa entender sobre como é a relação com Deus. E essa aqui é uma das coisas. Deus, Ele age em nosso favor. Deus toma as nossas lutas para Ele quando a gente fica quieto. Amém, pessoal? Amém. Deus entra nas nossas pelejas quando a gente aprende a ficar quieto. Quando a gente aprende a ficar quieto. Vamos abrir esse texto da palavra do Senhor, Êxodo, capítulo 14, versos 13 e 14. Êxodo 14, 13 e 14.
Eu quero também glorificar a Deus pela vida de Alan, de Lisan, de Iveson, que estiveram aqui nesse mês de janeiro segurando. E de todo o prata da casa. Vamos aplaudir o Senhor pelos irmãos do prata da casa, meu irmão. Eita! Ó! As mensagens, ó! Deus usou a vida de várias pessoas aí esse mês. Foi uma bênção. Glória a Deus por isso. Esse texto, ele é um registro do momento em que o povo de Israel está saindo de onde? Do cativeiro. Depois de Deus ter enviado aquelas pragas ali no Egito. E agora eles estão saindo. E depois que eles saíram, o faraó mudou de ideia e disse: a gente vai perseguir eles. A gente vai atrás deles, porque a gente não pode deixar esse povo embora, não. Esse povo é a mão de obra que a gente tem, escrava aqui para fazer tudo. Não, vamos atrás. E aí, quando eles começam a ir atrás, o povo começa a se questionar e questionar Moisés, que era o líder deles. Quer dizer, Moisés, que a gente estava lá, todo mundo... Beleza, a gente estava escravo, mas pelo menos estava vivo, né? Agora a gente saiu, vai ficar no meio do deserto e vem um exército contra nós. E aí tinha o exército vindo atrás. Eu só lembro de Shirley Carvalhais, irmãos, não tem jeito. A piada é só... Piada que nem todos vão entender. Mas, enfim. Aí, o exército vindo atrás, e diante deles o mar fechado. Ou seja, eles estavam o quê? Encurralados. E aí? Aí o pessoal começa a bradar com Moisés. Fala assim: você tirou a gente de lá para a gente morrer aqui no meio do deserto? É isso mesmo o projeto? O povo começou a... E uma das coisas que esse povo... Uma das razões pelas quais esse povo rodou tanto no deserto era justamente por não saber aquietar. Murmurava muito, reclamava muito. Entendeu, gente? E aí Moisés dá uma palavra para eles. Abriu aí? Êxodo 14, versos 13 e 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, fazer o quê? Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que vocês hoje veem, nunca mais vocês tornarão a vê-los. E o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Vocês estão vendo uma versão diferente. Está na NVI ali. O Senhor lutará por vocês. Estão somente o quê? Vamos trocar o acalme-se por quê? Fiquem quietos. Vamos dizer todo mundo junto? O Senhor lutará por vocês. Estão somente fiquem quietos. Fiquem quietos. Fiquem quietos. Esse texto vai nos ensinar uma lição poderosíssima sobre como devemos confiar em Deus. E eu destaquei 2 pontos principais, onde a gente precisa aprender a quietar. O primeiro deles é: a quem você pede as coisas? Quando você está em falta de algo, a quem você pede? Você fica expondo as tuas necessidades o tempo todo para fulano, para Beltrano, para não sei quem. Você faz isso? Você não vai ter o Senhor na peleja com você dessa forma. A gente precisa aprender a conversar das nossas necessidades com quem? Com Deus. E Deus vai levantar a maneira de suprir todas as nossas necessidades. Se você não virar essa chave dentro do teu coração, você vai viver fora do reino de Deus. Porque você vai estar sempre... Na hora que você parte para ir em busca você mesmo, e ir bater de porta em porta por uma coisa, uma necessidade que você tem,
você imediatamente pode estar restringindo a provisão de Deus na sua vida e querendo dar as coisas do jeito da sua própria maneira, do seu próprio jeito, da sua própria forma. Se a gente lembrar de alguns exemplos na palavra de Deus, por exemplo, no primeiro livro de Samuel, logo no início, a gente vai ver a história de Ana. Ana era uma mulher que ela tinha um marido e ela não conseguia ter filhos. Mas o marido tinha também uma concubina, e essa concubina dava muitos filhos para ele. E ela gostaria de dar filhos para o marido, mas não conseguia dar. Ela tinha uma esterilidade. E ela tinha uma luta interior com relação a isso. E essa luta interior dela, ela levava o pranto dela, o choro dela, sabe para quem? Para Deus. Senhor, me dê filhos. Senhor, me dê filhos. Senhor, me dê filhos. Ela levava para Deus. As circunstâncias foram diversas. E ela sofria muito, porque a outra a concubina que dava filhos para o marido, às vezes, gostava de provocar ciúme na situação. E o marido se preocupava, porque o marido amava muito ela. E sabia dessa carência dela, então ele dava mais atenção a ela ainda do que o normal. Ele procurava dar a ela o entendimento que ela era muito valorosa, mesmo que ela não conseguisse dar a ele o quê? Filhos. Mas mesmo assim ela sentia aquele desejo. E ela apresentava continuamente. E um dia, depois de muito ela orar, ela estava no templo orando e pedindo a Deus. E ela chorava e clamava para Deus. Ela não procurou ninguém. O sacerdote que encostou nela, viu ela chorando e achou que ela estava, inclusive, bêbada. E ainda deu uma palavra negativa para ela, falou assim: tu tá bêbada, mulher, tu vem bêbada uma hora dessa aqui para a igreja? Aí ela diz: isso aqui não é bebedeira, é uma aflição de espírito, de alma. Eu estou apresentando as minhas petições a Deus. Aí ele, então pronto, que Deus lhe deu o que você está pedindo. E ela saiu dali com a vitória nas suas mãos. Quando você persiste em orar a Deus, Deus vai trazer resposta sobre a tua vida. Quando você não fica o tempo todo chorando pitanga e lambendo ferida para todo mundo que encosta em você. Para com isso em nome de Jesus. Para com isso. Você tem uma pessoa que você é um parceiro seu de oração, com quem você compartilha suas lutas, não tem problema. Mas todo mundo que encosta, você quer contar o seu problema, tudo você quer chorar sua pitanga, lamber suas feridas. Como se você estivesse querendo que aquela história que você está contando é para provocar a pessoa, ela ser uma interventora no teu problema. Isso não provém de Deus. A Bíblia ainda fala de duas situações que aconteceram com Eliseu, com duas mulheres também. Uma delas foi a viúva de Sarepta. A viúva de Sarepta estava passando por um terror, uma escassez terrível naquela região. Não tinha nada, ela estava... Sabe o que ela estava fazendo? Catando gravetos. E talvez ali no coração dela, catando gravetos e fazendo o quê? Ela era viúva. Falando com quem? Com Deus. Ó, meu Deus, estou aqui catando meus gravetos. Aqui, com esses gravetos, eu vou fazer o último foguinho para poder assar um bolinho, a última farinha que eu tenho, não tenho mais nada. Ela estava conversando com Deus. Sabe, eu vou te dizer, não adianta você andar espalhando tua vida, teus pensamentos, sabe por quê? Ninguém vai resolver nada para você. Se você pegar essa energia e colocar ela focada em ficar quieto e buscar Deus e fazer os ajustes na tua vida que tu precisa fazer,
você vai ver Deus revolucionar a tua história, teu caminho. Quem muito conversa, pouco ajuste, faz. Está lá ela catando o graveto. De repente, Deus envia um cara, um profeta, Eliseu, para chegar nela e dizer assim: ó senhora, a senhora está fazendo o quê? Estou catando um graveto. Para quê? Eu vou fazer um bolo. Ele disse: faz um bolo para mim. Pô, já estou passando necessidade, tá? Tu quer que eu faça um bolo para você? Quando a gente precisa aprender a quebrar os ciclos da escassez, da miséria. E a maneira de você quebrar isso é você dando mesmo na sua pobreza, mesmo na sua escassez. É você aprendendo a quebrar isso. Se você ficar só se lamuriando e usando como desculpa a tua escassez para não fazer pelo outro aquilo que você pode fazer, isso nunca vai mudar a tua realidade. Para com isso. Fica quieto, Deus está mandando a providência. Faz um bolo pequeno, eu vou te dizer, traz para mim esse bolo pequeno e não vai faltar farinha nem azeite na tua casa. Aleluia. Quantos podem dar glória a Deus? Teve outra ainda. Essa outra, ela vivia com um sonho dentro dela, embutido. Pouca gente sabia. E ela vivia com o sonho dela embutido. Mas ela tinha uma coisa, ela tinha um coração desprendido. Essa mulher era sunamita. Ela viu que um homem de Deus sempre passava por ali, um profeta, Eliseu. Sempre passava por ali, ó. Por perto da casa dela. E aí ela pegou e conversou com o marido e falou assim: ó, tem um homem de Deus, sempre passa aqui, vamos dar um lanche para ele. Dá um lanche. Depois ela disse assim: ó, ele sempre passa por aqui. Sabe o que a gente podia fazer? Podia construir um quarto. Porque de repente ele precisa de um lugar para passar uma noite, uma coisa, a gente podia oferecer. Se a gente tem condições. Vamos fazer um quarto, botar uma mobília, aquilo que ele precisa para fazer o trabalho dele, dar uma descansada. Não tem pobreza que te impeça de servir. E não tem riqueza que te impeça de ser, que seja um empecilho para você ser sensível à necessidade do outro. Essa sunamita, ela era uma mulher muito rica. Porque uma pessoa que fez um quarto no muro, imagine só o tamanho do muro. Enfim. E o profeta ficou agradecido com aquilo, e ele disse assim: o que é que essa mulher precisa? O que é que você precisa, mulher? Ela disse, sabe para ele? Eu não preciso de nada. Ela disse para ele. Ele perguntou diretamente para ela: o que é que eu posso fazer para poder te abençoar também? Ela disse: eu não preciso de nada, eu estou bem no meio da minha família, do meu povo. Só que ele insistiu e foi por fora para tentar saber se tinha alguma coisa que ela sentia falta, porque ele queria fazer alguma coisa por ela. Aí alguém que sabia falou assim: ó, ela gostaria muito de ter o quê? Um filho. E aí ele chama ela e diz: tu vai ter um filho. Ela: não te pedi isso, não vem me enganar. Não precisa, a minha vida está indo direitinho. Mas é Deus que está falando contigo, tu vai ter um filho. Amém, pessoal? Amém. É Deus quem está falando. E você sabe o que foi que aconteceu? Um ano depois, ela estava com o que na mão? O filho. Deus abriu a madre dela e ela teve o filho. Aí esse filho, história vai, corre, vou adiantar aqui para a gente ser rápido. O filho adoece. E dessa doença, sentiu lá uma dor de cabeça no campo com o pai, dessa dor de cabeça, morreu, pessoal. O filho que tinha sido dado. Ela aí pegou o menino, botou no quarto, conversou com o marido, pegou as coisas, botou num jegue, num camelo, sei lá o quê, uma cavalgadura, saiu atrás do profeta. Falou: eu vou achar ele, porque eu falei para ele que não me enganasse. Eu falei para ele que não me prometesse algo para eu ter esse sofrimento. Isso é a luta dela. É ela travando com quem? Com Deus.
A gente precisa aprender a ficar quieto. Alguém perguntava para ela, o que é que tu tem? Não tem nada. Tu está indo para onde? Eu sei para onde eu estou indo. Quem deve saber, sabe para onde eu estou indo. E quando ela ia partindo, o profeta, já mais o seu ajudante, Geazi, já estava ali em algum lugar, viram ela vindo de lá para cá. Aí o profeta disse, Geazi, vai ligeiro lá na frente e pergunta a ela se está tudo bem com ela. Porque o profeta falou assim, essa mulher vindo aqui, alguma coisa é, né? Vai na frente lá. Aí Geazi sai correndo na frente e vai lá. Quando ele chega perto dela, diz assim, mulher, e aí? Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com os teus? Ela disse, sabe o quê? Tá tudo bem. Até ela chegar exatamente aonde ela precisava realmente derramar o quê? As suas petições, o seu clamor. A gente precisa aprender a ficar quieto. Quer ver outra coisa que é interessante? Ainda falando sobre essa questão de a quem a gente perde. A gente precisa ter integridade e ter princípios, pessoal. Deus não escreve certo em linhas tortas, não. Deus vê as linhas tortas, endireita as linhas e escreve nelas. Sabe por quê? Porque tem muita gente que acha que os fins justificam os meios. Não. Deus é santo. Deus é fiel, é justo. Então tem muita gente que gosta de conseguir alcançar seus objetivos por meios o quê? Escusos. Através de relações obscuras, negociando princípios. Abrindo mão de integridade. Porque quer alcançar isso, porque quer alcançar aquilo. Aí quer pedir uma coisa a alguém, aí se compromete com aquele alguém, se empenha com aquele alguém. Para que isso? Será que isso agrada o coração do Senhor? Será que isso vai ser um solo rochoso, firme, para você edificar alguma coisa na tua vida? Abrindo mão de princípios, negociando a integridade para conquistar alguma coisa? Não vai. A gente precisa querer aquilo que vem das mãos de Deus. Senhor, eu só quero aquilo que vem das tuas mãos. Às vezes você está orando, está apresentando diante de Deus. E de repente você não entende, do nada Deus faz chegar aquilo que você precisa nas tuas mãos. E isso é andar confiado no Senhor, isso é andar pela fé. Agora, quem não anda assim, quer articular. Eu vou te dizer, isso cansa. E não só cansa, é uma construção não segura. Qualquer vento que vem, derruba. Agora, aquilo que Deus coloca, pode até vir uma tempestade, como veio na vida dessa mulher, e o filho morreu. O que foi que aconteceu? Quando ela chegou para o profeta e disse, aquele filho que tu me prometeu, morreu. E aí, tu vai fazer o que agora? Ele voltou na casa dela, entrou no quarto onde o menino estava, deitou em cima do menino e levantou o menino da morte. Amém, pessoal? Porque existe um compromisso de Deus de levar aquilo adiante até onde Ele quer. Amém ou não? Amém. É diferente de uma construção que você faz por outros caminhos. A segunda coisa. A primeira de ficar quieto é a quem você pede. A segunda é evite as contendas. Evite as contendas. Tem gente que não perde um tempo para
procurar uma briga, uma confusão com todo mundo, com quem quer que seja. Você precisa falar menos, ouvir mais. Precisa ter um coração disponível para Deus. Abra em Mateus, capítulo 26, versículo 63. Mateus 23, ou 26, 63. Olha o que diz. Mas Jesus permaneceu em silêncio. E o sumo sacerdote disse: eu exijo que você jure pelo Deus vivo se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Jesus ficou em silêncio. Isaías, abra agora, Isaías 53, versículo 7. Isaías 53, verso 7. Ele foi oprimido e afligido, e contudo o quê? Como um cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada. Ele não abriu a sua boca. Eu sei que tem momentos na nossa trajetória de vida, pessoal, que existem desavenças, desencontros, e que às vezes são coisas que você não consegue deixar para lá, porque às vezes o que está envolvido ali é algo que para você tem muita importância. Não é uma coisa que dá para você deixar para trás. Quando isso acontecer, ainda assim, não faça isso pelos métodos contenciosos. Tente procurar os métodos legais, a forma correta de agir naquela situação. Às vezes você vai, em uma situação de contenda, você pode ser necessário acionar uma instância para poder ser o moderador daquela situação. Mas não vai entrar em contendas. Jesus diz: olha, se alguém te ferir numa face, dê também a outra. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém brigar com você para arrancar o casaco de você, tira o casaco e tira a camisa também, dê para a pessoa. São coisas que estão plausíveis ali para você. Não, eu vou perder isso aqui, beleza, que perca. Mas tem Deus para mim? Dá. Perca. Se for uma coisa muito relevante que você realmente não acha que deva lutar por aquilo, vá pelo caminho coerente. Busque a maneira da sua causa ser levada de forma coerente. Evite contenda. Hoje, por qualquer brincadeira, um está dando uma facada no outro, um dá um tiro no outro. Sabia disso, pessoal? Joga o carro por cima do outro. Manda matar. Por qualquer besteira. É uma coisa que está... A vida humana está sem valor nenhum. E isso tudo são sinais de quê? De que Cristo está o quê, pessoal? Voltando. Aleluia. A maldade tem se multiplicado. A gente precisa clamar: Senhor, estamos aqui, vamos pregar o Evangelho, vamos ganhar as vidas, e Jesus está às portas. Lamentações, capítulo 3, versículo 30. Lamentações 3, 30. Olha o que diz. Está vendo lá? Ofereça o rosto a quem o quer ferir, e engula a desonra. Ou seja, farte-se de afrontas. Tem gente que é afrontoso. E eu vou dizer, o diabo, o maligno, ele é confuseiro e briguento, afrontoso, porque ele quer te tirar da posição.
Será que a gente vai conseguir alguma coisa, irmãos, discutindo, brigando? Se o nosso Mestre Jesus não foi assim, fiquem quietos e deixe Deus julgar a sua causa. Quando você segura a sua onda, Deus parte na sua defesa. Deus parte em seu favor. Jesus foi levado como ovelha muda ao matadouro. Aparentemente está todo mundo prevalecendo. Aparentemente Jesus está derrotado. Aparentemente conseguiu o diabo o que ele queria. Até o terceiro dia, o Senhor tira ele daquela tumba, aleluia. E lhe dá um nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobrem os joelhos de todos aqueles que estão nos céus, na terra e até embaixo da terra. Fiquem quietos, evitem contendas. Isso é a estratégia do inimigo. Onde tem gritaria, onde tem contenda, quem é que está operando ali? O diabo que está operando ali, não é Deus. E a gente precisa aprender a ficar quieto e saber, a palavra de Deus diz que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Então a gente precisa aprender a como lidar com cada situação. Você é uma pessoa afrontosa, tudo você quer procurar briga, confusão, você vai acabar só. Você vai acabar com que as pessoas não consigam lidar com você. Vai impedir de viver aquilo que Deus tem para você. Tiago, último texto que a gente vai ler hoje aqui. Tiago falou sobre isso. Abra aí Tiago, capítulo 1, a gente vai ler do versículo 1 em diante. Alguns versículos. Tiago, capítulo 4, eu falei primeiro, foi? Tiago, capítulo 4, do versículo 1 em diante. Olha o que diz. De onde é que vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de você, ou seja, da vontade que você tem, dos desejos que você tem, o desejo de um futuro, um desejo de alguma coisa, de uma bênção familiar, de uma bênção material, os desejos que guerreiam dentro de vocês. Olha só, vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem, sabe por quê? Primeiro, porque não pedem. Porque a gente pensa assim, ó. E aí ainda tem muita música que ainda fala sobre isso, a pessoa fica vivendo nesse espírito. O que é meu está na mão de fulano ali, ó. O que é meu está na mão de fulana. Quem foi que te disse isso? Deus tem aquilo que é de cada um. E ninguém pode interferir nisso, pessoal. Deus tem, você precisa ir a Deus. Então, ao invés das pessoas irem a Deus pedir, elas começam a guerrear entre si. Deus fica fora. Quem vai conseguir é eu guerreando pelaquilo que é meu. Ao invés de ir a Deus, ficar quieto, ir a Deus e deixar Deus o quê? Cumprir. Deus cumprir. Porque o que é da parte de Deus, o que é para mim, é para mim. O que é para você, é para você. O que é para você, é pra... E não tem isso. Ele é abençoador. Ele é que reparte a cada um como Ele quer. Então a gente não precisa ficar nessa. Mas vamos só ler mais um pedacinho. Ele diz assim: quando vocês pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados, para gastarem nos seus. Aí é o segundo ponto. Eu peço a Deus, mas você pede para quê? Você pede para quê? É daí que vem as contendas. Porque o coração não está alinhado com o coração de Deus. É daí que vem as brigas, é daí que vem a discórdia. Porque você está desejando coisas que o coração de Deus não está.
Aí ou você deixa de pedir, ou quando pede, pede o quê? Errado. Agora, se você pedir em nome de Jesus, segundo a vontade do Senhor, Ele não vai te conceder? Claro que vai. Claro que vai. O mundo, esse mundo que a gente vive, pessoal, ele é um mundo que ele cada dia mais provoca as pessoas a uma beligerância. Muitos coaches que estão aí, é provocando as pessoas a viverem uma beligerância, uma agressividade. Para ter. E a palavra do Senhor está indo de encontro a isso, dizendo assim, vai a Deus, se quebranta diante de Deus, pede a Deus, e Deus vai suprir todas as tuas necessidades. Não negocie isso, não abra mão disso, não negocie os princípios, vá a Deus. Você tem suas necessidades? Antes até de você abrir a sua boca, Deus já conhece. Mas Ele quer que você vá a Ele. Ele quer que você vá a Ele e diz, Senhor, eu quero o que vem das tuas mãos para mim. Então, não entra nessa beligerância que esse mundo está ensinando. No trânsito, as pessoas estão andando tudo no terror, meu irmão. No terror. Por um triz, qualquer conversa, qualquer coisinha, a pessoa está toda agressiva. Vamos ter calma, vamos ser sal e luz desse mundo, pessoal. Vamos trazer uma ambiência de paz onde a gente trabalha. Ser cristão é manifestar Cristo nos lugares onde a gente está. E uma das formas da gente fazer isso é a gente aprender a ser uma pessoa mais quieta, mais moderada, mais pacífica, pacificadora. Uma pessoa que age pacificando conflitos. Uma pessoa que tem equilíbrio emocional, que vê uma situação que está ali fervendo e consegue chegar ali, ó. Pessoal, não bota lenha na fogueira, porque o diabo fica ali cercando, doidinho para poder pegar um contrapé ali e fazer uma besteira na vida de alguém. Você que está no seu dia a dia, no seu trabalho, você deve saber quantas situações de contenda não surgem para você sair de si. Cuidado com isso. Ele, o Senhor, pode fazer muito mais do que aquilo que a gente pede e até o que a gente sonha e pensa. Mas a gente precisa ficar quieto, ficar em silêncio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aquieta. Aquieta. Aquieta teu coração. Vai a Deus. Muda. Está passando por tuas lutas? Vai a Deus. Fala, Pai, eu estou passando por essas lutas. Eu sei que o Senhor é soberano. Que o Senhor vai me tirar. Que o Senhor não quer que eu fique assim para sempre. O que é que o Senhor está trabalhando em mim? Trabalha o que eu preciso trabalhar aqui. Ajusta as coisas. Mexe naquilo que precisa ser mexido. O que o Senhor te mostrar. E espera silenciosamente no Senhor. Espera. E você vai ver a resposta dele vir sobre a tua vida. Amém, pessoal? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Esse, do qual a gente tem falado sempre, Jesus. Esse que foi como ovelha muda para o matadouro. Ele derramou o sangue dele naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados. Esse sangue precioso que foi derramado na cruz é o que nos purifica de nossos pecados. Ele não ter se defendido, mesmo quando Pedro disse, eu te defendo, pegou uma espada lá e partiu. Ele falou assim, Pedro, guarda a tua espada. Fica quieto. Quieta, Pedro. Eu sei o que eu preciso passar e eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. E Ele nos trouxe grande salvação.
Em nome de Jesus. Amém, pessoal? Vamos orar? Baixe sua cabeça um pouquinho. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua vida em nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ensinou. Obrigado porque o teu filho era manso, humilde de coração, e ele disse: olha, vocês precisam vir a mim. Você que está cansado, sobrecarregado, aflito, está inquieto, precisa vir a mim para eu te ensinar como é que é ser manso, humilde. Queremos pedir perdão quando por muitas vezes, Senhor, fizemos caminhos que não agradaram o teu coração. Ao invés de ir a Ti, de esperar em Ti. Perdoa-nos. Quando quisemos sempre dar o nosso jeitinho e a nossa situação somente vai rolando e nunca tem uma solução real, verdadeira. Porque não é a solução que está vindo de Ti, são apenas paliativos humanos. Porque quando a gente vai a Ti de verdade, Senhor, não é um reparozinho, não. É uma mudança completa. É uma transformação completa. Nos perdoa. Nos perdoa as palavras agressivas que a gente fala. Nos perdoa quando a gente murmura, reclama, é ingrato das coisas. Quando a gente multiplica as nossas palavras reclamando de tudo, da vida. Isso é porque a gente às vezes não sabe quanta gente tem passando por lutas infinitamente piores do que a nossa. E que se a gente estivesse do ladinho delas, a gente ia falar assim: oh meu Deus, obrigado, obrigado meu Deus, obrigado. Mas a gente tem esse coração assim. A gente acha que o Senhor está nos devendo tudo. Enquanto o Senhor está dizendo: meu filho, minha filha, tudo é graça. Tu ter levantado hoje já é graça. Foi eu que te levantei hoje. Seja grato, seja grata em nome de Jesus. E Ele é quem opera em nós aquilo que nós necessitamos. Ele é quem vai fazer na nossa vida aquilo que necessitamos, se o buscarmos, se formos a Ele. Se tivermos essa consciência de que nós só precisamos dEle. Oh Pai, nós precisamos de Ti. Somente isso, de Ti. Nos ajuda a ficar quieto. Nos ajuda a quietar o nosso coração. A quietar a nossa alma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Tem alguém que está aqui hoje